O momento que nós vamos estar enfrentando pós-quarentena vai ser muito momento de dúvidas e muito momento, como é que eu posso falar, Senhor? De angústia, porque algumas mulheres vão chegar para atendimento e dizer que está com a menstruação atrasada. Isso é um problema. O termo de ausência de menstruação é representado pelo termo chamado amenorreia. Vamos dar início à nossa aula, em que nós temos que entender que nem toda ausência de menstruação é gravidez, mas que também temos um cunho também fisiológico. Primeira coisa, já falei para vocês que a própria amenorreia é a ausência da menstruação, mas naquele momento em que as mulheres já menstruaram, que é a questão do período da menacme. Ou elas já eram para ter menstruado, ou já menstruaram e não menstruam mais. Por isso que a amenorreia, ela é dividida em dois momentos. Ela é classificada de duas formas, tá certo? A Leite está dizendo que o computador aqui está reiniciando, mas dá para continuar. Eu tenho uma amenorreia primária e tenho uma amenorreia secundária. Resumindo, a amenorreia primária é aquela mulher que nunca menstruou. Já vamos descrever mais sobre isso. E a amenorreia secundária é aquela mulher que já chegou a menstruar alguma vez na vida, mas atualmente está sem menstruar. Então, lembre, a amenorreia primária, ela pode ser decorrente de dois fatos, de dois fatores. Ou eu tenho ausência dessa menstruação até os meus 16 anos de idade, mas eu nunca menstruei. Já completei 16 anos, nunca menstruei, mas eu desenvolvi os meus caracteres sexuais secundários. Se lembra do estágio de Tanner, que a gente falou? Então, já tive desenvolvimento de mama, já tive desenvolvimento de pelos, púbicos, desculpa. E aí, mas ela não menstruou. Então, hormonalmente, ela teve o desenvolvimento e ela teve a formação, mas no aspecto da menstruação em si não veio. Um outro caso que a gente tem sobre... Desculpa. Um outro caso que a gente tem sobre a questão da amenorreia primária é aquela mulher que já fez 14 anos, não menstruou e nem desenvolveu nem mama e nem pelos pubianos, tá certo? Lembrando, esses dois fatos acontecem por fatores relacionados ou à normalidade genética ou à normalidade anatômica. Vocês se lembram da aula de gineco infanto-puberal, em que eu falei para vocês sobre a questão do ímen? Quando eu tenho aquelas mulheres que têm um ímen totalmente fechado, é o caso desse primeiro fato. Mulheres até 16 anos que desenvolveu mama, que desenvolveu pelos pubianos, mas se menstruou. Então, o ímen pode estar fechado e eu não ter como a liberação daquele fluxo sanguíneo. Estão entendendo? O outro é a amenorreia secundária. Eu já menstruei alguma vez na minha vida, tá certo? Mas nos últimos 6 meses eu não menstruei, ou nos últimos, a questão dos 3 ciclos menstruais recentes, eu também não menstruei. Então, tem alguma coisa que está levando a essa alteração. Lembrando, eu não disse para vocês que eu tenho processos fisiológicos e eu tenho também processos patológicos? Então, a primeira coisa que a gente fala, mulher, estou sem menstruar. Ai, minha nossa senhora, mulher, tu tá buchuda. Nem toda ausência de menstruação, nem toda amenorreia é decorrente de um processo gravídico. Essa amenorreia pode ser pelo fato da própria mulher estar em aleitamento materno e o processo da lactação pode suprimir e realmente não ter essa menstruação. Espera aí que alguém pediu aqui para participar. Eu acho que é a Maria. Pronto, Maria, botei. Tá bom. Só um momento, voltando para a aula. Vocês estão conseguindo ver a aula, gente? Sim. Tá. E aí, a mulher ela também é o extremo, eu não sei se vocês se lembram, quando eu falei para vocês, na aula de prevenção, que tem muitas mulheres que pegam e falam com orgulho, quando a gente pergunta lá na prevenção, tu menstrua? Ela menstrua, é como se marcasse a questão da feminilidade, como se dissesse que ela só era mulher porque ela menstrua. São as coisas meio ambíguas.
Mas eu tenho aquelas outras mulheres em que elas fazem questão de dizer, graças a Deus eu não menstruo mais. A caracterização de ausência da menstruação, que a gente vai ter tá vendo na aula mais tarde, de menopausa, é caracterizada essa menorreia também pelo processo da menopausa em si, tá certo? Só quero que vocês entendam, menopausa é uma coisa, climatério é outra, tá bom? E a gente pode ter um próprio processo patológico. Ou ela teve alguma normalidade genética que levou esse atraso do desenvolvimento puberal. Eu posso ter, não, vocês são novos, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles vão se lembrar da novela chamada Renascer, que eu tinha a Puba, né, que era uma personagem que ela é hermafrodita. Então, eu posso ter um pseudo-hermafroditismo, em que essa mulher ela pode não desenvolver e ela não ter a questão da menstruação em si. E sinéquias uterinas são justamente fechamentos em que vão ter a questão da não passagem também desse fluxo menstrual. E aí eu chego com essa paciente e o que é que eu faço, meu povo? Primeiro, acima de tudo, eu tenho que saber o histórico menstrual dessa paciente. Mas me fala, tu menstrua, como é que é o teu ciclo, são quantos dias, fica quanto tempo, já teve alguma ausência dessa menstruação? Muitas de vocês, quem tem a questão da síndrome do ovário policístico, tem alteração nesse fluxo menstrual, ou que o sangue vem menos, ou que o sangue vem mais, ou que eu tenho momentos de amenorreia, em que a gente deve estar investigando. Por isso que eu falo, a questão de investigar sobre as doenças pregressas. Vê se essa mulher foi hospitalizada uma vez. Não, eu fui hospitalizada porque eu tenho diabetes e eu tive uma descompensação. A própria diabetes descompensada, ela pode levar um quadro de amenorreia. Fez alguma cirurgia? Foi o quê? Foi quando? E como é que ficou após essa cirurgia? História obstétrica, isso é muito interessante, principalmente na questão das mulheres que estão grávidas, tentativa de aborto. E a gente vê muito sobre isso, tá bom? Medicamentos que estão utilizando. E aí eu vou falar sobre isso aqui que é importante. As alterações do estilo de vida. Um exemplo que a gente está passando agora, um confinamento desse, um Big Brother real, só que em casa com aquelas pessoas que vocês esquecem que se chama família, né? Tem algumas pessoas que estão enfrentando emocionalmente, deixa eu até tirar aqui, mostrando minha vossa pessoa. Tem algumas pessoas que estão enfrentando isso muito difícil. E nesse processo dessa parte emocional, está levando justamente essas mulheres a ter um nível de ansiedade tão grande que pode levar ao atraso da menstruação ou a supressão dessa menstruação. Elas não virem a menstruar. Então, assim, nós temos que ter esse controle. É o mesmo fato. E aliado também, junto disso, são as mulheres em que elas ficam tão alteradas emocionalmente, um grau de ansiedade tão intenso, em que a questão da compensação alimentar. Ou eu tenho compensação alimentar para mais ou para menos. E essas mulheres, quando eu tenho desenvolvimento para menos, nós desenvolvemos aquela coisa que a gente chama de anorexia. É conhecido também em alguns casos como anorexia nervosa. E aí o que acontece? Algumas mulheres que desenvolvem a questão da anorexia nervosa, elas tendem realmente a não menstruar. Ela tem uma redução dessa parte do fluxo, deixa eu só baixar aqui, ligando toda essa parte hormonal, tá certo? Só que eu tenho também a compensação para mais. A questão da obesidade também, essa vossa pessoa que vos fala, também pode estar desenvolvendo isso. Mas lembre, eu tenho um outro quadro da parte emocional em que vem a desenvolver sobre a questão da bulimia nervosa. São aquelas pessoas que se alimentam e aí vem a questão de enxergar como se aquilo fosse uma agressão ao seu corpo e tem que expulsar, tem que expelir esse alimento. E uma dica que eu dou para vocês, eu acho que eu já até conversei com vocês sobre isso lá no 3º semestre, em biossegurança. Uma forma de identificar uma paciente durante até mesmo a anamnese, durante a inspeção, nessa avaliação dessa paciente, é que a bulimia nervosa, ela consiste no quê? De eu enfiar o dedo, algum instrumento, algum produto, na minha garganta e incentivar, estimular o vômito. Só que eu tenho uma reação que é involuntária, que é de morder. Então, na hora que eu coloco o meu dedo, eu mordo e eu lesiono a mão.
Então, quando vocês observam... A minha, vocês estão vendo. Mas quando vocês observarem algum paciente em que vocês vão conseguir identificar, que suspeitam sobre a questão da bulimia nervosa, observe a questão da mão, que ela pode estar mordida, tá certo? Então, assim, voltando à aula, que vocês sabem que eu sempre faço esse bate-revolta, a gente vai estar investigando essa mulher sobre essa parte dessas alterações do estilo de vida e essas alterações corpóreas, como eu acabei de dar exemplos, tá bom? Consequentemente, a anamnese, o que é que eu vou ter que fazer? Um exame físico. No exame físico, eu vou estar avaliando como é que está a saúde geral, o estado nutricional, que eu já falei para vocês, e os sinais vitais, como eu já dei vários exemplos aqui de alterações que vão estar representando aqui, tá bom? E aí, Line, eu trago isso aqui, é o material que todos os pacientes amenorrelas possam ser investigados para estar investigando alguma patologia. Tem algumas coisas que nós podemos pedir e outras coisas que não, tá certo? Dependendo sempre da portaria do município de vocês, ok? Na parte dos exames, vocês vão estar vendo a questão que pode ser solicitado para aquela mulher uma cardiotipagem. Eu não disse para vocês que são alterações genéticas? Então, nessas alterações genéticas, eu vou estar investigando sobre síndrome de Turner, que é uma alteração no cromossomo em que eu posso ter justamente uma alteração que predispõe à não menstruação. Cistos ovarianos, eu não acabei de falar para vocês sobre síndrome ovário policístico? Então, eu posso ter a identificação desse cisto pela realização de um ultrassom transvaginal ou abdominal, dependendo da paciente já ter relação sexual ou não, e vocês vão estar vendo isso. Aquela coisa mais básica, né, que a gente vê sobre a questão de gravidez, então solicitar o beta-HCG e não estar fazendo o teste imunológico de gravidez. Lembrem, voltando aqui, lembre que eu tenho 2 formas de avaliar uma questão da gravidez. Eu vou estar falando isso na próxima semana, que vai ser nossa aula já de pré-natal, tá bom? Então, eu posso estar investigando o exame de gravidez pelo sangue, que é justamente visto com 8 dias de atraso, eu já tenho esse resultado, tá bom? E eu posso também estar fazendo o teste imunológico para a gravidez, da gravidez. Só que esse teste imunológico eu vejo pela urina. Qual é a diferença? Que no exame de urina eu só posso fazer com 15 dias de amenorreia, depois de 15 dias de amenorreia. Enquanto que o exame de sangue, o beta-HCG, que eu tenho qualitativo e quantitativo, são aulas, cenas da próxima aula, eu consigo fazer até com 8 dias de atraso, tá certo? Então, o teste de gravidez, aí muitas pessoas perguntam, mas o que tu acha? É melhor realizar aquele da farmácia que já aparece na fitinha, quantas semanas? Gente, é mais barato fazer um beta-HCG quantitativo do que comprar aquelas fitinhas e colocar na urina, porque ela pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, tá certo? E aí, continuando, eu acho que a Letícia caiu lá dentro, mas tá tudo bem. Eu vou estar investigando também alterações na tireoide dessa paciente, e essa função tireoidiana eu posso estar investigando pela realização dos exames TSH, T3 e T4 livre, para justamente ver se está tendo a produção. A diminuição desse hormônio, ele pode justamente levar a uma hipofunção do tireoide, que pode estar justamente suprimindo também essa menstruação. Posso fazer também a dosagem de prolactina, tá bom? Porque baixa dela vai identificar um tumor na hipófise, que aí a gente lembra daquela aula que a gente deu sobre o ciclo menstrual. Eu falei para vocês que era a aula mais importante da vida de vocês, na parte de saúde da mulher. Uma das, né? Tem várias. Vai pedir também a dosagem FSH, quem não se lembra, foi questão também de prova, né? Cobrir algumas coisinhas. Alguém se lembra? Tem dúvida não, né? Sobre o hormônio folículo estimulante, pelo amor de Deus. Se eu tiver uma baixa dosagem desse FSH, ele vai estar indicando que eu tenho um quadro de insuficiência ovariana. Exemplo, quem está querendo engravidar na questão do tratamento de fertilidade, um dos exames pedidos também é esse, para a gente ver como é que está essa dosagem hormonal, tá bom? Lembra também da duplazinha, né? Ó, FSH-LH também vai estar mostrando a insuficiência também dessa hipófise. Vai estar analisando também a questão da laparoscopia, quando nenhum desses exames ainda dá essa dúvida. Eu acho que alguém está pedindo para entrar, pera ainda. Deixa eu só ativar aqui.
Aline, bom dia, amada. Desativa o som que a gente já está na aula. Alguém colocou mensagem no chat. No caso da síndrome de Turner, ele exclusivamente pode levar à infertilidade, à menstruação? Pode. Tá certo? A questão da menstruação em si, ela vai ter uma ausência. E quem tem a questão da síndrome de Turner também pode ter o quadro de infertilidade, tá certo? Ok? Lembrando que a própria menstruação, ela representa o quê, minha gente? É todo aquele processo da formação, da maturação do folículo, que vai estar propondo que aquela mulher ovule. Então, a partir do momento que eu tenho insuficiência ovariana, por conta de influências genéticas, ou influência na parte de todos os setores, segmentos que influenciam no crescimento e tudo, infelizmente eu não levo uma ovulação e, consequentemente, eu também não tenho uma gravidez, tá certo? Bora lá voltar. Eu não sei se eu consigo fazer aqui uma coisinha, mas fica muito ruim para vocês enxergarem. Voltando assim que é melhor, tá bom? Então, meus exames de hormônio, não aparece nada, e aí eu posso estar realizando exame investigativo mesmo, que o pessoal conhece até como exploratório, que é uma laparoscopia, só que ela é menos invasiva que uma laparotomia em si. Somente a exceção de 3 furos, colocação de câmeras que eu consigo visualizar, tá bom? A fim de investigar algum tumor na parte cerebral em si, a gente faz uma tomografia de crânio, ok? A fim de investigar a parte de tumor de hipófise. E aí, qual é a parte de tratamento? Deixa eu só beber aqui uma água, que só eu que falo. Só tirar aqui, para a gente conversar um pouco. Vocês estão gostando? Estão tendo alguma dúvida? Tá ruim desse jeito? Não. Tranquilo? Tá não, tá não. Vocês dormirem também, eu dou vocês. Tá ótimo. Pois já deitada na minha cama. Tá tudo tranquilo? Tá ótimo. Tá. Pronto, tiver alguma dúvida, eu sempre vou estar fazendo essa, oscilando entre a apresentação e também estar falando com vocês no vídeo, tá certo? O som, você Tá bom. escutando direitinho? Sim. Tá bom, só que quando chega a mensagem aí, atrapalha o som. Atrapalha, né? Eu vou tirar aqui. Só que o chat é a mensagem que eu vejo de vocês falando alguma coisa. Tá bom? Tá. Infelizmente, tá precisando. Mas eu tô com o WhatsApp aqui do lado. E aí vocês podem falar comigo aqui também no WhatsApp da turma. Tá bom? Voltando lá para a aula. Gente, tá achando ruim? Tá achando difícil? Tá tranquilo? Não, tá ótimo. Não, esse primeiro Achou? conteúdo tá tranquilo. Pronto, todos os conteúdos vão ser assim, são aulas pequenas, tá bom? A aula de mioma, vocês já baixaram, viram que é muita parte de imagem. E aí eu vou estar explicando para vocês, alguns vão estar em dúvida, mas só para vocês prestarem atenção, ok? Voltando lá para a aula, e ela é bem curtinha. E aí, Eliane, qual é o tratamento em si? Sempre, se eu tiver uma amenorreia que é causada por algum fator, eu tenho que corrigir primeiramente esse fator, tá certo? Então, a amenorreia primária é aquela pessoa em que nunca menstruou, ou porque não teve a questão do desenvolvimento, ou porque tem algum fator que está obstruindo em si. Então, na amenorreia primária, eu tenho que fazer a correção desses distúrbios adjacentes, né, como a gente já falou nessa parte investigativa. Se eu tiver a presença de um tumor de hipófise, ou eu entro com tratamento medicamentoso, ou eu entro mesmo com a ressecção cirúrgica, tá bom? Dependendo do estadiamento desse tumor, eu entro com tratamento de radioterapia. Se eu tenho aquela paciente que realmente eu tenho uma insuficiência na questão de estrogênio, eu tenho que fazer justamente o uso desse hormônio, que é a reposição do estrogênio, para estar estimulando o desenvolvimento desses caracteres sexuais secundários. Naquele caso que eu falei para vocês, eu tenho um IME que está totalmente fechado. Então, o que é que eu tenho que fazer? É simples essa cirurgia. É só romper aquele IME que foi imperfurado, tá bom? A paciente, ela faz a cirurgia e no mesmo dia ela já recebe alta hospitalar. Na menorreia secundária, é aquela mulher que já menstruou alguma vez e não menstrua mais. E aí a gente tem que entrar com medicamentos para estar estimulando o retorno dessa menstruação. Ou entro com a progesterona, e já conversamos muito sobre essa questão da progesterona. Posso também estar fazendo uso combinado do estrogênio e da própria progesterona, que é o anticoncepcional
oral combinado, tá bom? Se eu tiver dosagem na questão da prolactina alterada, né? No caso do aumento, eu posso entrar com uma medicação chamada bromocriptina, e essa medicação, ela vai equilibrar essa dosagem da prolactina. Quem já fez exame laboratorial de prolactina sabe que para fazer a coleta desse exame você tem que ficar até em repouso. Qualquer alteraçãozinha, ela influencia nesse exame, então também tem que ter cuidado nessa parte na hora da coleta. Se eu tiver insuficiência na parte do hipotálamo, eu também entro com o hormônio liberador da gonadotropina, e esse hormônio a gente já viu ela lá na aula de ciclo menstrual, tá certo? E aí vocês vão ter essa noção. Depois de 3 meses, sim, a Cíntia mandou aqui uma pergunta para mim. Depois de 3 meses, eu já posso considerar uma menorreia? Sim, a própria menorreia, hoje eu já tenho menorreia. O que é que eu vou considerar depois de 3 meses? O que ela está querendo dizer são os 3 ciclos em si. Tirar aqui e botar no vídeo. O que é que eu já considero como a menorreia? A minha menstruação era para ter vindo ontem, e a minha menstruação ainda não chegou. É a questão emocional e tudo que a gente já falou a respeito, mas eu já considero... Ai, foi o Wender. Ui, Wender, foi tu. É porque eu vi a foto só da namorada. Desculpa, amor. Voltando. Eu já considero a menorreia a partir do momento que eu já deixo dessa menstruação vir. Geralmente eu termino de falar, eu tô pelos aplicativos, eu mostro, sua menstruação está atrasada, parará. E aí, meu Deus, será que eu... Né, tem toda aquela vibe em si. E aí, o que acontece? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não. Aqui é outra coisa. E aí, acontece das pessoas, realmente, a menorreia. Mas na questão, para eu considerar para investigação mesmo, Ender, eu considero a menorreia secundária quando eu fico os 3 meses, quando eu fico os últimos 6 meses ou 3 ciclos sem menstruar, que aí eu preciso fazer essa questão da investigação, tá bom? Voltando lá para a aula. Aqui, não, que eu falei. Aqui, tudo o que eu falei nos slides anteriores é só um resumo de tudo isso, tá bom? Vê a questão da dosagem dos hormônios, prolactina, TSH, FSH e progesterona. Baseado no resultado desses hormônios, eu vou estar vendo a questão de associações e fazendo as devidas condutas, ok? Esse roteiro aqui, ele está lá no livro de rotina e ginecologia, tirei tal e qual, e vocês podem estar consultando também, tá bom? Aqui ele acrescenta a questão da anamnese. Vê a questão de estresse, que é o que a gente está passando ultimamente, perda de peso está sendo ao contrário, né, na nossa vida, exercício extenuante aqui também não está tendo, vê a questão hormonal também, vê a questão neurológica, vê se tem alguma doença associada, questão de galactorreia, vê se tem algum processo infeccioso, após parto ou pós-aborto também. Então, tudo isso aqui, ele serve para complementar tudo aquilo que eu disse, e ele também está descrito, ok? E a enfermagem, o que é que faz? A nossa vida hoje em dia, né, baseada no coronavírus, ela está baseada muito nisso aqui, é aconselhamento e educação em saúde. Então, hoje a enfermagem, ela deve abordar muito isso aqui que nos pertence, que é a nossa principal responsabilidade também na atenção primária, ok? Então, conversar com aquelas pessoas sobre as causas da menorreia, ver a questão da identidade sexual. Hoje eu tenho muitas mulheres na questão de gênero que estão fazendo uso de hormônio para suprimir essa menstruação. É uma opção dela, é uma conduta que ela deve ser acompanhada, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra visão. Eu tenho aquelas mulheres que não estão menstruando em si, como foi até, a Jéssica falou, a questão do seno de Tanner, mas sem ser decorrente de alguma normalidade genética, mas que levam a um quadro de fertilidade. E como é que fica essa paciente em si, tá certo? E tem uma própria surgimento a questão de um tumor que a gente não precisa. Ah, você não está menstruando, então você tem câncer. Não, gente, também não é assim, pelo amor de Deus. É muita coisa devagar, tá certo? E aí a gente fala essa questão do exame. Eu fiz muito simples aqui com vocês, então é isso que a gente também tem que explicar. Pedir o exame, falar para ela, para que serve esse exame? Que exame é esse, sim? Ah, mas não tenho mais fim, e agora, como é que vai ser? Não, olha, dependendo do qual seja o seu diagnóstico, eu tenho como estar fazendo um tratamento, fazer um acompanhamento adequado com você. O que a gente tem que ver é nesse âmbito aqui. Se for a questão... Alguém está fazendo pergunta, peraí, eu já respondo. Se for a questão do transtorno alimentar,
realmente essa pessoa ela precisa receber um acompanhamento nutricional, tá certo? Para ela estar vendo o que é que está levando isso daqui. E sempre, estilo de vida saudável, a questão da obesidade, a questão da anorexia, a questão do sedentarismo, sempre a questão nem é 8 e nem é 80, sempre é o equilíbrio na vida, que é a questão da parte saudável. Deixa eu responder aqui, sair e voltar aqui para o vídeo. A Mil, que está perguntando, a longo prazo, uso de anticoncepcionais para o tratamento pode causar infertilidade? Tem uma questão que até o pessoal fala, se eu usar durante 10 anos, eu vou deixar de engravidar? Não, não tem esse negócio, não. O que a gente tem que ver ao longo prazo do uso do anticoncepcional são as consequências em que ele pode trazer. Exemplo, eventos trombóticos, eventos cardiovasculares, em que as pessoas, saiu agora recentemente, o anticoncepcional mata. Não, gente, ele sempre teve esse risco. Só que não teve tanto estudos, não teve tantas divulgações, e acabou como fosse o boom agora do momento em si, tá certo? E aí, o que acontece? As pessoas têm que compreender sobre as complicações desses medicamentos a longo tempo. E entender que a gente tem outros formatos da questão da prevenção de uma gravidez, quem queira fazer na sua parte do planejamento reprodutivo, tá bom? E aí, eu mostro que a nossa aula já encerrou na parte de amenorreia, tá bom? Eu vou estar fechando aqui.